Olá a todos, sou eu de novo. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos. Nós, que éramos piores do que insetos, fomos amados, recebemos a misericórdia do Senhor. O Senhor Deus enviou o seu Filho unigênito para este mundo. E através do sangue do Senhor Jesus, nós fomos salvos em verdade. Até o dia do retorno do Senhor, que o Senhor não nos solte, que possa estar conosco, possa estar nos conduzindo. Dentro da igreja, do corpo de Cristo que nos conduza, que nos permita a graça, o amor, a felicidade para podermos amar os irmãos e irmãs e evangelizarmos. Senhor, conforme a sua missão, conforme a sua palavra, de pregarmos a palavra por todo o mundo, que possamos ter essa missão em nossos corações, dentro da nossa igreja, em todos os lugares do mundo, os missionários que estão com o evangelho, indo para o mundo para pregarem, estão estabelecendo a sua igreja. Senhor, todo o trabalho que o Senhor fizer, que o Espírito Santo possa estar conosco, que através daquele poder possa estabelecer a igreja fortemente, para que todos os dias possa crescer em muitíssimo o trabalho da salvação. As nossas igrejas que estão na Coreia agora estão unindo o coração e se preparando para o retiro de verão. Senhor, nesse retiro de verão, em todo o preparo, que o Senhor Deus possa nos conduzir através da graça. Que o Senhor possa conduzir muitos espíritos para que possam compreender o amor do Senhor, para que possam nascer como seus filhos, para que assim possam entrar no reino do Senhor Deus. Que o Senhor Deus nos permita esta misericórdia. Nesse tempo, os irmãos e irmãs, qual seja a situação ou a razão por não estarem presentes aqui, que o Senhor possa cuidar de todos eles e ajudá-los. A palavra de hoje e todo o tempo que nós temos, possamos depender do Espírito Santo e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo em agradecimentos. Amém. Vamos procurar primeiro o Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 15. Novo Testamento, 1 Coríntios, versículo 15, do versículo 57 a 58. Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, hoje também, no meio desta palavra, através do Espírito Santo, então hoje nós iremos aprender focado nessa palavra. Então hoje, nesse dia tão quente, os irmãos e irmãs que venceram o clima e vieram aqui. Então hoje já começou a vitória, certo? Então o nosso pastor, Mário, ele está numa viagem missionária para o México. E no momento ele está no México com o grupo da missão. Então, para o sucesso da viagem missionária e a saúde deles, que os irmãos possam orar por todos eles. E o pastor Shin Yong-chol, com o pastor Shin Hyung-sik, eles também estão na África, começando a viagem missionária. Então, que os irmãos também possam lembrar deles e orar por todos eles. Então, hoje, conforme a palavra, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós vivemos neste mundo, as pessoas deste mundo, de qualquer maneira, elas querem vencer, elas querem ter a vitória. Neste mundo também existe o vitorioso e o perdedor. Então nós precisamos vencer contra o diabo para que nós possamos receber a salvação. Quando nós temos essa obediência a esta fé, nós podemos receber a salvação.
E quando nós recebemos a salvação, a nossa vida de fé também é de um vencedor ou é uma vida de fé de um perdedor? Então, isso também tem o discernimento. Mas o problema é, nós, ao recebermos a salvação, vivemos a vida de fé, nós temos três grandes inimigos. Primeiro é o desejo da carne, a concupiscência carnal. Depois é o mundo. E o outro é o diabo. Esses três inimigos, como eles são tão poderosos? Então, qual seja a minha fraqueza, o meu coração, o meu corpo, não tem como vencer contra esses três. Mas existe um segredo para vencer contra eles. E qual é esse segredo? Conforme a palavra de hoje, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Falando de outra maneira, a nossa vida de fé vitoriosa é através do Senhor Jesus Cristo que pode ocorrer. Então vamos estudar um pouco sobre esse método, esse segredo. Então, uma criança numa aldeia, ela veio com toda a confiança e começou a contar para todos os amigos e começou a brigar e fazer o que ele queria. Por quê? Porque ele acreditava no irmão mais velho que está atrás dele. Então, as crianças daquela cidade, daquele bairro, mesmo sendo mais forte, maior do que ele, não conseguiam brigar ou bater nele. Por quê? Atrás dele tem o irmão mais velho dele. Então, da mesma maneira, nós temos o quê? O nosso Senhor Deus e o seu Filho Jesus Cristo atrás de nós. O Senhor Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. E nós, quando estamos vivendo, seguindo esse Senhor Jesus, nós podemos colocar força, podemos ter confiança, podemos vencer e viver neste mundo. E com a força desse irmão, neste mundo, nós podemos passar por dificuldades, sofrimentos, mas podemos vencer. Nós podemos viver uma vida de fé assim. E quem é esse Senhor Jesus? O Senhor Jesus é aquele que venceu o diabo, o mundo e a carne. Então, como nós sabemos muito bem, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o Senhor, ele tem uma palavra que permitiu a maldição para o diabo e disse: "E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." E o que isso quer dizer? Quer dizer que o Senhor Jesus, ele virá como descendência da mulher e vai destruir todo o plano do diabo e ferir-lhe a cabeça. Então, quando nós olhamos essa palavra, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o Senhor ele já disse isso desde o princípio. E é por isso que o Filho unigênito do Senhor Deus ele foi enviado para este mundo. E o Senhor Jesus, na cruz, ele feriu, quebrou a cabeça do diabo. Vamos procurar a palavra de Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Palavra da Bíblia, Hebreus capítulo 2, versículo 14. Versículo 14 e 15. Versículo 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Versículo 15, vamos ler todos juntos. E livrasse todos o que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, os filhos, eles participam da carne e do sangue. Isso quer dizer que nosso mundo não estamos vivendo eternamente nessa terra. Nós temos o quê? A carne e o sangue. E ele vai o quê? Envelhecendo. Quer dizer que o prazo de validade já está chegando. O Senhor Jesus também, da mesma maneira. Ele participou das mesmas coisas. O Senhor Jesus também. Ele veio no formato de homem. Ele veio para este mundo como homem, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Quer dizer, a morte. Quer dizer que o death, a morte. Quer dizer que ele aniquilou o império da morte, isto é, o
diabo e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele venceu contra o diabo, aquele que estava detendo a morte. Quer dizer que o Senhor, ele destruiu todo o poder, o trabalho do diabo na sua cruz. É por isso que no versículo 15, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Da mesma maneira. Então, qual é a palavra do 1 Coríntios capítulo 15? Então, se nós olharmos no início, vamos voltar para 1 Coríntios capítulo 15 novamente. 1 Coríntios capítulo 15, vamos voltar. Se olharmos a partir do versículo 1. A partir do versículo 1, capítulo 15. Se olharmos a partir do versículo 1 lá para baixo, até o versículo 34. Então, aqui fala que o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou. Então ele fala sobre a ressurreição de Cristo. Então, se não houvesse a ressurreição de Cristo, nós também não teríamos ressuscitado. Se não houvesse a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria em vão. Então, mas Cristo, ele ressuscitou em verdade. É por isso que os apóstolos os apóstolos, eles se tornaram os testificadores, as testemunhas da ressurreição. O Senhor Jesus, ele venceu a morte e ele ressuscitou. Então, nós também, quando nós morremos, quando passamos por esse túnel da morte, nós iremos passar para a vida eterna, para o mundo eterno, para o reino de Deus. E é por isso que nós não precisamos mais ter medo. E é por isso que o Senhor Jesus, ele ressuscitou. Então, o Senhor Jesus, ele nos dá a vida. Nós estamos vivendo com esta nova vida do Senhor. Então, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, é somente Ele que ressuscitou? Não, nós também ressuscitamos. Se olharmos a partir do versículo 35 lá para baixo, ele fala, vocês não têm essa carne deste mundo, esse corpo da carne, mas vocês também irão ser transformados, ter um corpo novo, celestial, que não morre, não perece com Cristo. Então, assim nós iremos ser revestidos da glória do reino de Deus. Então, este é o segredo. Eu estou contando-vos o segredo, que o Senhor Jesus, quando ele retornar no reino nos céus, nós todos em um único instante seremos transformados e nos céus nós iremos receber ao Senhor. E esse nosso corpo agora, iremos ter o corpo da ressurreição. E agora não é um corpo corruptível, que não perece, quer dizer que é um corpo espiritual. É por isso que ele disse, morte, então, onde está o seu poder? Então, nós não tememos mais a morte. Então, esse domínio da morte, o diabo que está segurando, o diabo, a morte que estava dominando, mas o Senhor Jesus veio e derrotou. Então, nós, quando recebemos o batismo, entramos na água, quer dizer que eu morri com Cristo. Quer dizer que o homem antigo morreu junto com Cristo. E quando eu saio da água, naquele momento, como Cristo que ressuscitou, eu em uma nova vida. Aquela morte, o diabo que estava dominando, eu já não o temo mais. Agora eu tenho uma nova vida, e uma nova vida eu estou vivendo. E assim, o diabo ele continuamente tenta nos atacar. Ele ataca conforme a carne, ele ataca conforme o mundo. O diabo também diretamente ele nos ataca. Mas, através do Senhor Jesus Cristo, nos deu a vitória. É o nosso Senhor Deus. E é por isso, portanto, versículo 58, ele fala o quê? Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes. Então não tremam, não tenham medo, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, do trabalho que nós temos, nós precisamos ser o quê? Sempre abundantes para nos tornarmos no povo do Senhor. É por isso que o Senhor, ele nos criou de uma nova criatura. E é por isso, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É isso que ele está querendo nos contar. O Senhor Jesus é aquele que venceu a morte, ele venceu o diabo. Aonde? Na cruz. E é por isso que em Colossenses capítulo 2, vamos procurar? Colossenses capítulo 2. Temos 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses, capítulo 2, versículo 13 a 15.
E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos também todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Quer dizer que todo o pecado que estava em nós, o pecado que eu cometi pelo coração, o pecado que eu tenho dentro do meu pensamento, o pecado pelas minhas palavras, o pecado pelas minhas obras, o pecado pelos meus hábitos, quer dizer que todos os pecados que eu cometi desde o momento que nasci até agora, que estou pecando, que ainda irei pecar até a minha morte, eu não sei. Mas até esses pecados que desconheço são todos os pecados. Todos os pecados o Senhor, Ele perdoou, perdoando todas as ofensas. Então, quando nós lemos essa palavra no seminário bíblico, as pessoas falam, nossa, perdoando-vos todas as ofensas? Aparece no Novo Testamento também. Tem pessoas que falam assim, eu falo, claro que aparece. Então, se nós olharmos, todos os pecados foram perdoados. O Senhor Jesus, ele recebeu o castigo, a maldição do pecado. Então, ele nos passou, nos transportou da morte para a vida. Versículo 14 agora. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou de meio de nós, gravando-a na cruz. Quer dizer que o Senhor, ele acabou com todas as coisas que seriam o pecado. Ele acabou. Versículo 15, vamos ler todos juntos. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então, despojando os principados e potestades, que aparece aqui, significa o quê? O poder do diabo. Então, o poder desse diabo, nós podemos fazer o que? Publicamente podemos desponjar, quer dizer que foi derrotado. Em inglês é disarm, quer dizer o que é? Desarmar, desarmar o diabo. Então, esses principados e potestades do diabo foram desarmados. Agora nós nos vestimos da armadura de Deus, completa. E agora que nós estamos lutando com o diabo que está desarmado, então quem é que pode vencer? Nós podemos vencer. É por isso que ele diz que nós triunfamos. Então, o Senhor, ele despojando os principados e potestades, os expôs publicamente. Quer dizer que ele expôs para todos, ele já revelou para todos. Agora o diabo acabou. E agora está revelando isso para nós. O Senhor, ele venceu na cruz. Então, e deles triunfou em si mesmo. É por isso que se nós olharmos em 1 João capítulo 8 também, capítulo 1, versículo 8 também, ele já disse, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, que não há verdade em nós. Isso quer dizer que nós estamos perdendo para o diabo, mas o Senhor, ele veio para acabar com todo o poder do diabo. Então, esse diabo, desde o Jardim do Éden, ele estava ali, preparado, querendo derrubar, e derrubou Adão e Eva. E ele disse, eu venci. Ele começou a clamar em alta voz. Mas o Senhor Deus, até o presente momento, na história da humanidade, sempre está intervindo. Toda a história da humanidade é cuidado por Ele. Quer dizer que nós podemos amar o Senhor nele, podemos amar o reino de Deus nele, podemos buscar os espíritos nele. E é por isso que para todos estes, através desta palavra, através da palavra da salvação, desse evangelho, os espíritos podem receber a salvação e pode acabar com o poder do diabo, não é mesmo? E é por isso que o Senhor Jesus, ele está dizendo, então, vocês sofrerem neste mundo, sejam o quê? Confiantes, porque vós já vencestes o mundo. Então, nós precisamos ser firmes, porque Jesus já venceu o mundo, já venceu o diabo, venceu a carne. Durante 40 dias, o Senhor Jesus não pôde comer nada, ele estava em jejum. O diabo veio para tentar o Senhor, dizendo, nossa, você é mesmo filho de Deus? Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Você não está com fome? Então, esse desejo da carne, o que eu vou comer? Essas necessidades, o que eu vou beber? O que eu vou vestir? As necessidades carnais. Mas o Senhor Jesus venceu a carne. Então, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, venceu o diabo, venceu o mundo e também venceu a carne. O Senhor Jesus disse, eu venci o mundo. Então, o diabo,
ele já não consegue fazer mais nada na frente do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, ele é o irmão mais velho que está indo na nossa frente. Então ninguém já não consegue nem tocar na gente. Porque nós temos o quê? A segurança, não é? Então para nós, claro que podemos confiar e ir na frente, mas o que para ter mais segurança podemos fazer o quê? Ir atrás dele, não é? Pensa bem, se eu vou na confiança, gritando, brigando com qualquer um, e meu irmão está lá atrás, eu não consigo nem ver onde meu irmão está, ele está lá na outra rua. Começo a brigar com outras crianças, essas outras crianças vão me bater. Então eu preciso fazer o que para ter segurança? Eu preciso ver perto do meu irmão mais velho. Este é o segredo na nossa vitória, não é mesmo? E é por isso, o que o Senhor Deus está dizendo? O Senhor Deus, o Filho do Senhor Deus, ele está dizendo que agora nós nos tornamos em um só com o Filho de Deus. E é por isso que o Senhor Jesus, ele deseja que nós possamos viver dentro do Senhor Jesus. Viver dentro do Senhor Jesus quer dizer que o Senhor Jesus ele está aqui, quer dizer que é para nós vivermos dentro da igreja, quer dizer que através da igreja o Senhor ele deseja se manifestar em nós, se nós não formos insensatos. Então, o Senhor Jesus, ele deseja viver em nós. Ele deseja manifestar a vontade dos céus nessa terra. Ele cumpre toda a sua vontade através de nós. Essa é uma palavra muito importante. É por isso que o Senhor ele está dizendo. Então, naquele dia, eu estou dentro do Pai e vós dentro de mim. Então, e eu dentro de vós, vós sabereis disso. Então, o que é isso? Então, eu dentro do Pai? O Senhor Jesus está dizendo, eu estou dentro do Pai e vós estão dentro de mim. O que é isso? Então, dentro do Senhor Jesus, então dentro do Senhor Deus existe o Senhor Jesus. Dentro do Senhor Jesus nós estamos e dentro de nós está o Senhor Jesus. Quer dizer que tudo isso é um só. Quer dizer que há o Filho de Deus que recebeu a salvação. Agora Deus, o Senhor Jesus e nós agora nos tornamos em um só. Isso o Senhor Deus ele já fez. E o que ele está dizendo? Quer dizer que vós sabereis que eu estou dentro de vós. Então, ele já está dentro de nós. É por isso que em 1 Coríntios, vamos procurar? 1 Coríntios, é um pouco na frente, 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Vamos ler todos juntos. Mas o que ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então quer dizer que agora está dizendo que é o templo do Espírito Santo. Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Quer dizer que agora é a casa onde Cristo habita. Individualmente nós também somos assim, e dentro da igreja também. Isto é a casa do Senhor, é a casa de Cristo, é a casa de Deus. Em outro nome nós podemos dizer que é o templo. Então, para a igreja de Tessalonicense, o Senhor disse a eles, então, Cristo morreu por nós. Então, quer dormindo ou acordados? Dormindo ou vigiando? Então, o Senhor, ele nos faz vivermos com Ele. E é por isso que o Senhor Deus vivo, onde Ele está? Ele está aqui. O Deus vivo está aqui, não é? Então, nós vivemos sentindo isto. É uma grande bênção. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aonde? É lá longe aquele Senhor Deus que está nos céus? Não, é o Senhor Deus que está aqui agora no presente momento, atuando, trabalhando. Nós podemos ver esse Senhor Deus. Assim como Moisés viu. Ele viu o formato do Senhor Deus passando. O Senhor passando todo o trabalho que ele fez. Então, através desse trabalho, nós podemos ver o Senhor Deus, não é mesmo? Então isso é algo muito importante, individualmente também. Então tem uma palavra que nós ouvimos bastante, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Então nós sempre precisamos ter essa palavra dentro do coração. O que significa essa palavra? Quer dizer que eu já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, uma pessoa só lê até aqui. Mas o depois é mais importante. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus,
o qual me amou, assim entregou a si mesmo por mim. Porque se nós lemos só até ali, o que isso quer dizer? Agora Cristo foi crucificado, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A pessoa pensa, Jesus Cristo morreu, tá bom, então até ali meus pecados acabou, e é isso, e ali encerra. Pensa, não, não é. Quer dizer que nós estamos vivendo dentro dessa fé do Filho de Deus, que agora está vivo dentro de mim. Quer dizer que esse Senhor, ele está sempre dentro de mim, mas é eu que estou me movendo. É eu que estou falando, é eu que estou fazendo serviço, é eu que estou orando, é eu que estou pregando, é eu que estou movendo. Mas precisa ser sempre o quê? Colado no Senhor. Precisa colar no Senhor. Precisa me tornar junto do Senhor e ir para frente. Então, toda a minha vida, todo o meu coração, quer dizer que o Senhor Jesus, ele governa sobre o meu coração, controla tudo. É isso estar cheio do Espírito Santo. Viver dessa maneira é eu viver, mesmo que viva nesta carne, posso viver dentro dessa fé no Filho de Deus. Então, assim nós podemos ter a felicidade, a alegria, a paz e a glória, a felicidade completa. Por quê? Porque isso é o atributo de Deus, não é mesmo? Então, aquele que é unido ao coração de Deus pode fazer o trabalho do Senhor Deus. Quer dizer que aquele que pode agradar o Senhor Jesus. Se olharmos em Atos capítulo 13, o Senhor ele tirou a Saul e estabeleceu a Davi. Então ele disse, eu vendo o filho de Davi, filho de Jessé, ele é o que estava o quê? Unido ao meu coração. Homem conforme o meu coração. É por isso que ele executará toda a minha vontade. Então, achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração. Então, como que o coração de Deus e o coração de Davi podem estar em conformidade? Como podem estar unidos? Não quer dizer que Davi foi e simplesmente recebeu tudo do Senhor Deus. Não, ele uniu o seu coração com Deus. O seu pensamento, a sua vontade, a sua teimosia, tudo isso foi deixado de lado e ele entregou totalmente o seu coração para o Senhor. Quer dizer que o coração dele foi preenchido completamente pelo coração do Senhor. Isso é você estar em conformidade com Deus. Salomão também era a mesma coisa. Ele orou para o Senhor Deus. Ele pediu sabedoria. E o que esta Bíblia está dizendo? Então, ele está dizendo que Salomão, ele pediu isto. O quê? Para que ele possa estar aqui conforme com o coração de Deus. Então, é por isso que Salomão também, o coração dele se uniu com o do Senhor. É por isso que nós, depois de termos recebido a salvação, nós temos a mãe que está levando o filho para a feira e não solta a mão do filho. Por quê? Se soltar a mão do filho, o filho vai sair correndo por aí, para lá e pode ser que se perca. Pode ser que você esqueça o seu filho em algum lugar. Não é mesmo? E é por isso, da mesma maneira, de forma completa, o filho precisa estar junto com a mãe, unido, para que possa estar em segurança. E é por isso que, desta maneira, nós, conforme o coração de Cristo Jesus, quando eu estou unido com Ele, a minha vida de fé é firme. Quer dizer que o diabo não pode chegar perto de mim. É por isso que em Filipenses capítulo 2, versículo 5, ele diz, tende em vós esse sentimento, o sentimento de Cristo. Então, dentro do meu coração, dentro do meu coração, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele não está presente? Não, ele está presente, mas por que nós precisamos dessa palavra? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quer dizer que nós precisamos ter esse mesmo coração, precisamos nos preencher de Jesus, precisamos ter esse mesmo sentimento. Quer dizer que nós precisamos nos tornar o quê? Um só com o Senhor. Esse é o segredo da vitória. Então, Provérbios capítulo 4, versículo 24, ele já disse, realmente nós precisamos proteger esse nosso coração, porque esse coração é o segredo para que nós possamos vencer. Guarda o teu coração, porque ele procede às fontes da vida. Então quer dizer que realmente nós, o coração de uma pessoa que recebeu a salvação, agora Cristo está dentro desse meu coração e se torna o meu dono. Quer dizer que o Senhor, ele se tornou o dono do meu coração. Eu preciso guardar este coração, não é mesmo? Então eu preciso guardar esse coração.
Então o que eu preciso fazer? Mais do que guardar isso, eu preciso guardar o meu coração. Então guarda o teu coração, porque até este coração o diabo ele está tentando. Então o Senhor Jesus também, realmente ele uniu o coração dele totalmente com Deus. O Senhor Jesus, conforme a palavra do Senhor Deus, ele obedeceu e fez todas as coisas. Então o Senhor, ele já disse, realmente não houve nada que houvesse feito por mim mesmo. Tudo foi feito pela vontade do Senhor Deus, tudo foi feito conforme a ordem de Deus. Tudo foi feito conforme o coração de Deus, onde eu uni o meu coração com Deus. Então ele, o Senhor Jesus, ele não foi e fez o que ele queria. Ele disse, nada do que ele fez foi por si mesmo. Até na frente da cruz, o Senhor Jesus estando no monte de Getsemani, derramando o seu suor, estava realmente orando com tanto dedicação e esforço, o suor se tornando como sangue. E ele disse, Pai, passa de mim este cálice, mas não faça conforme a minha vontade, mas sim conforme a tua vontade. Quer dizer que ele tinha todo o seu pensamento, tinha toda a sua carne, mas ele venceu contra tudo isso. Quer dizer que ele derrubou tudo isso. Quer dizer que todo o seu coração, quer dizer que ele pode unir, pode entregar para o Senhor. Então vamos procurar João capítulo 8. Evangelho de João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 28. João capítulo 8. Vamos ler todos juntos. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. Vamos ver capítulo 12. Capítulo 12, versículo 49 e 45. João capítulo 12, versículo 49 e 50. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Vamos ler todos juntos? E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai que me tem dito. Então, eu não falo por mim mesmo. Então, vamos procurar João, capítulo 14, versículo 10. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Vamos ler todos juntos, de novo. Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, se nós olharmos para nós também agora, é a mesma coisa. Nós estamos dentro do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está dentro de nós. Quer dizer que nós não estamos crendo nisso. Quer dizer que o Senhor Jesus, Ele está dentro de nós. Nós também estamos dentro do Senhor Jesus. Então, a nossa igreja, ao saber disso, quando vive a vida de fé, nós podemos ter forças. O Senhor Deus que criou todas as coisas. Então, nós estamos dentro dele. O Senhor está dentro de nós. E assim, lá do reino dos céus, todo o plano dos céus pode ser cumprido nessa terra através de nós. Mas quando estamos o quê? Dentro do Senhor. Quer dizer que o Pai, como estava dentro do Senhor Jesus fazendo o seu trabalho, da mesma maneira aqui também. O Senhor Jesus está dentro da nossa igreja, Ele está fazendo o seu trabalho. E é por isso que o segredo para a vitória é esta.
Então, eu preciso estar com o meu coração unido em conformidade com o Senhor Deus. E isso que eu penso que é estar cheio do Espírito Santo. O que é a plenitude do Espírito Santo? Quando olhamos em Efésios capítulo 5, versículo 18, não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, o Espírito Santo, você fala, venha para mim, entra dentro de mim. Como é que faz isso? Ninguém sabe. Como é que eu posso estar cheio do Espírito Santo? Então, você está cheio do Espírito Santo é você esvaziar o seu coração e encher do coração de Cristo. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Isso é o que eu preciso fazer. Eu preciso receber a plenitude do Espírito Santo. Preciso esvaziar a mim mesmo. E dentro desse meu coração, o meu pensamento, eu preciso substituir pelo pensamento, pelo coração, pela vontade, plano do Senhor Jesus. Isso é a plenitude do Espírito Santo. E assim, dentro de nós, o Senhor, Ele faz o seu trabalho. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, individualmente, dentro da igreja, quando estamos cheios do Espírito Santo, o Senhor Jesus ele usa o nosso corpo e ele faz o seu trabalho dentro de nós. Então nós podemos viver uma vida de vencedores. Quando nós assistimos um jogo de futebol, por exemplo, tem uma equipe de futebol e ali, quando alguém não faz o gol, eu estou jogando, por exemplo, e eu não faço o gol, uma outra pessoa foi e fez o gol. Então, a equipe toda, até aqueles que estão na reserva sentados, vão fazer o quê? Vão todos ficar felizes, porque todos são o quê? Vencedores, todos juntos. Não é? Dentro da nossa igreja também, todos juntos, nós que corremos juntos, nós somos vencedores, todos juntos, juntos. Então, o nosso Senhor Jesus, através dele, ele nos deu a vitória. Então, é o Senhor Deus que nos dá a vitória. Então, vamos trocar Jó capítulo 23, logo na frente de Salmos. Jó 23. Vamos ler a partir do versículo 10. Jó capítulo 23, versículo 10. Porém, ele sabe o meu caminho. Provando-me ele, sairei como ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção. Até esse Jó, ele viveu a sua vida cheio do Espírito Santo, porém ele sabe o meu caminho. Então, assim conforme a sua palavra, eu vou seguindo. E quando eu sigo o seu caminho, existe o quê? O sofrimento. E é por isso que ele fala, provando-me ele. Provando-me ele, após me provar, através das aflições, tribulações, das tentações. E assim nós podemos dizer que nós vamos passando por essas dificuldades, passando pelos sofrimentos, não é? Pelas dores. Então nós vamos passando por esses sofrimentos. Então quando nós passamos por essas aflições, sairei como o ouro. Sairei como o ouro. Então, porém, ele sabe o meu caminho, é ele que me conduz. Nas suas pisadas, os meus pés se afirmaram. Por onde ele passou, eu estou logo atrás, seguindo, bem perto. E assim, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Então, eu vou seguindo todo o seu caminho e eu não vou indo por um atalho ou me desviando do caminho. Quer dizer que eu vou seguindo certamente conforme o seu caminho. E do preceito de seus lábios nunca me apartei. Então, a ordem do Senhor, eu não descumpri, eu não me apartei. Então, mais do que a comida, a minha porção, as palavras da sua boca, guardei. Então, Jó, ele também é um homem cheio do Espírito Santo, viveu uma vida assim. Então, isso que é muito importante. Então, após nós termos recebido a salvação, quando nós olhamos para o nosso coração, nós temos o Cristo que está dentro de mim. Então, esse Cristo que
coloca o GPS dentro de nós e nós vamos dirigindo conforme o GPS. Quer dizer que isso é nós seguimos indo conforme a vontade do Senhor. Nós estamos o quê? Indo para os céus, não é? É um caminho novo. É um caminho celestial, é novo. Quando é um caminho novo, você não sabe qual caminho tomar, não é? Então ali, na hora, nós vamos e inserimos o destino no GPS e conforme o GPS nós vamos seguindo, porque não sabemos o caminho e nós vamos e chegamos até o destino final. Então, da mesma maneira, dentro do nosso coração, nós temos o Cristo que está dentro de nós, o GPS dentro de nós que nos guia. Então, nós colocamos o destino dentro de nós através desse GPS, que é Cristo, e nós vivemos seguindo, nós precisamos dirigir seguindo. Quer dizer que isso é o nosso GPS, é o nosso destino, o nosso direcionamento. E quando nós seguimos no GPS, vamos no fim chegar no destino final. Da mesma maneira, até nós podemos chegar nesse ponto final, no destino, nós precisamos seguir, não é mesmo? Então, esse é o segredo da vitória. Então, o Senhor Jesus, o Senhor Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Então, eu, quando tento segui-lo de perto, é difícil. Então, você fica assim, confuso, porque ali do lado fala, vamos brincar, vamos fazer isso, aquilo. Você fala, nossa, não dá, eu tenho que fazer isso. Nós sempre estamos o quê? Ocupados. Não é mesmo? Não temos tempo para podermos ficar pecando. É por isso que em 1 Pedro também, quando nós olhamos nessa palavra, vamos procurar essa palavra, 1 Pedro capítulo 4, logo na frente, logo depois de Tiago, nós temos 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 a 3. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também, vós, com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Versículo 3, vamos ler todos juntos. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguezes, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Então, eu, quando estou tentando seguir o Senhor de perto, ali dentro da igreja tem o serviço, eu preciso seguir. Tem a reunião de família, tem a reunião de grupo, a reunião de oração. Também temos a visita na casa dos irmãos, a evangelização. E eu, quando estou tentando seguir isso de perto, existe o sofrimento. Eu preciso cortar e utilizar muito bem esse meu tempo. Mas esse Senhor Jesus, ele já padeceu por nós na carne. Armai-vos também com este mesmo pensamento. Então quer dizer que é a armadura do Senhor. Quando nós vestimos a armadura do Senhor, quando o diabo ele atira essa flecha, nós podemos nos proteger. É por isso que com esse mesmo coração nós precisamos que nos armarmos com esse mesmo pensamento. Aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Quer dizer que não tem mais tempo para pecarmos. Para que no tempo que vos resta, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Quer dizer que é perto do Senhor, colado no Senhor, o restante da minha vida na carne. Até eu poder entrar no reino do Senhor Deus, eu preciso viver conforme o Senhor. Então isso é você estar cheio do Espírito Santo, não é mesmo? Então seguindo a vontade do Senhor Deus. E ali embaixo, versículo 3 também disse desse jeito. Porque nos basta que no tempo passado na vida fizéssemos a vontade dos gentios. Tem a vontade dos gentios, não é? E também tem a vontade de Deus. Daí eu preciso colar e viver seguindo essa vontade de Deus. Então isso é andar com o Senhor. O casal que agora se casou, eles andam o quê? Juntos. Mas se estiverem longe, andando longe um do outro, algo está errado aqui, não é? Então eu preciso andar junto com o Senhor. Então assim como Amós capítulo 3, versículo 3, porventura andarão dois juntos? Se não estiverem de acordo? Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Então como é que vão andar juntos, se não estiverem de acordo? O que significa estarem de acordo? Quer dizer que eles decidiram, cada um disse, vamos andar juntos.
Então quer dizer que a vontade do Espírito Santo tem a vontade, o desejo do Espírito Santo. Mas como é que eu posso estar em acordo se eu tenho uma outra vontade? Então, será que o Espírito Santo ele vai deixar eu viver do jeito que eu quero se o Espírito Santo tem a outra vontade? Então quer dizer que isso não está de acordo. Então, para estar de acordo, quer dizer que o Espírito do Senhor Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, para eu poder estar de acordo com eles, o que eu preciso fazer? Eu preciso morrer. Eu preciso ser crucificado com Cristo, quer dizer que eu morri. E assim, agora, conforme a vontade do Senhor. Então, agora eu preciso acertar a minha vontade no Senhor. Então, agree to the soul. Então, agree. Quer dizer que eu estou de acordo. Eu concordei. Então, agora o Senhor ele disse, desse jeito, então vamos fazer, eu vou estar de acordo. Então, quer dizer que eu posso andar junto. Então, andar junto. Então, como que andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, nós podemos ver que existe o andar juntos através desse acordo de Deus. Então, nós, agora que recebemos a salvação, a nossa vida, o nosso caminho, não é vivemos do jeito que nós queremos. Vamos procurar Jeremias, capítulo 3. Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Vamos ler todos juntos. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Então, ó Senhor. Então, eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho. Então, por quê? Quer dizer que esse caminho está no Senhor, não em mim. Então, agora o caminho da minha vida está no Senhor. Então, ele que dirige os seus passos. Quer dizer que não está em mim, está no Senhor. Então, eu preciso estar colado no Senhor, andando com Ele. Eu preciso segui-lo. Então, assim nós podemos viver uma vida de vencedores. Como se olharmos em Gênesis capítulo 5, nós podemos ver Enoque. Como é que era Enoque? Enoque, ele andava com Deus. Então, Enoque andou com Deus e o Senhor Deus o levou e ninguém mais o viu, ele não apareceu mais. Enoque, ele viveu 375 anos. Então não é que Deus estava com Enoque, mas Enoque estava com Deus. Enoque andou com Deus. Quer dizer que eu, quando estou colado com o Senhor, seguindo o Senhor, isso é andar com o Senhor. E é por isso, se nós olharmos para José, por exemplo. José, ele tinha os seus irmãos que o venderam como escravo, mas em vez de odiá-los, ele foi conforme a vontade do Senhor Deus. Ele viveu seguindo colado à vontade de Deus. Vamos procurar Gênesis capítulo 39. Então precisamos ser diligentes para acharmos. Gênesis 39, versículo 2 e 3. Gênesis 39, versículo 2 e 3. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Então, se nós olharmos aqui, o Senhor estava com José. Então José, ele fez isso, aquilo, e o Senhor estava com ele? Não. Então, antes do Senhor estar com José, o que o José ele estava? Qual é a condição? É que José estava com o Senhor. O José, ele entregou toda a sua vontade para o Senhor Deus. Ele seguindo a vontade e o coração do Senhor. Vamos ver 45. Capítulo 45. A partir do versículo 4 ao 8. 45, versículo 4 a 8. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então ele. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais,
nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos que não haverá lavoura nem seca. Pelo que Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para... Vamos ler todos juntos? Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Então, se nós olharmos aqui, durante 13 anos ele viveu como escravo, prisionado. Se nós olharmos carnalmente, os irmãos, eles são o quê? Tão maus, ele deveria odiar, ele deveria murmurar e olhar, nossa, por que minha vida é assim? E reclamar. E na casa do Potifar, vivendo como seu servo. E também se olharmos para o Senhor Deus. Então, a esposa de Potifar, então estava tentando e ele lutou e venceu da tentação, mas assim ainda o incriminaram e ele foi aprisionado. E o Senhor Deus o enviou para a prisão e ele podia reclamar, mas ele disse, essa é a vontade de Deus. Então o Senhor Deus ele está dizendo para eu passar por esse sofrimento. O Senhor Deus está me permitindo esse caminho. E por fim ele pôde se encontrar com o faraó. Ele passando por todo aquele sofrimento. Então, assim como as pessoas vão estudando para o Enem, por exemplo, se tornam advogados, médicos, não é? Então, da mesma maneira, o Senhor o transformou, o criou, o aperfeiçoou. Então, os irmãos me terem vendido é para que o Senhor Deus, através disso, possa transformá-lo em uma boa obra. Então, os irmãos podiam ter me odiado e podem ter me vendido com mal, mas o Senhor Deus transformou essa maldade em bondade. O Senhor Deus utiliza para o bem. Os irmãos me podem ter vendido, mas eu creio que foi o Senhor Deus que me enviou. Então, se nós olharmos para a fé desse José, então olhem só isso, a nossa vida de fé, tudo o que nós estamos vivendo, todas as coisas do Senhor Deus que permite. Enquanto estamos engolindo essa saliva, o Senhor Deus ele não nos solta. O Senhor Deus ele está nos permitindo o sofrimento, a aflição, a dor, as provações, é para que eu possa passar neles. E também o Senhor Deus para me permitir a sua glória, o seu galardão. É por isso que nós estamos vivendo. E é por isso que isso é a vida de um vencedor. Se nós olharmos para Israel, se nós olharmos qual é a vida de vencedores, países ao lado, eles invadiram os países do lado, dominando. Será que isso é uma vida de vencer? Não é. Então o Senhor ele está dizendo. Então vós guardeis as palavras deste mandamento, e então vos prosperarão os vossos dias. Então guardei-vos os mandamentos do Senhor, porque o Senhor Deus ele está dizendo, você viver colado ao Senhor, tendo o mesmo coração com o Senhor, seguindo a palavra do Senhor, e assim você pode vencer as nações do lado. Isso é resultado do que é feito. Nós podemos ver Davi quando ele tinha um coração em conformidade, unido com o Senhor. Então tinha Moabe, Amon, e também na terra de Esaú, a todas aquelas terras, até lá em cima no norte, sul, de onde até onde? Até o Egito, até parte de Eufrates, até a terra do Iraque, toda aquela região. Davi ele venceu e construiu uma nação unificada. E isso podemos dizer que o coração de Davi é porque estava unido com Deus. Então o coração de Deus. E é por isso que o Senhor Deus ele permitiu todas as coisas para Davi. Quer dizer que para todo o povo permitiu para que eles pudessem viver usufruindo disso.
Não olhar para as coisas pequenas deste mundo, mas olhar para longe. Isso que é importante. Para aquela terra de Moabe, se nós olharmos para Noemi também. Orfa e Ruth, haviam essas duas noras. Orfa estava olhando somente para as coisas do mundo e restou naquela terra, mas e Ruth? Ruth olhou para longe, olhou para aquele Deus. Então Ruth, mais do que olhar o presente momento, a realidade, olhou para o Senhor Deus, que é eterno. E ela não seguiu a sua mãe em lei, né? A sua sogra, mas sim ela seguiu o Senhor Deus, a vontade do Senhor Deus. E é por isso que uma mulher gentia, estrangeira, recebeu uma imensa bênção. Vamos procurar essa palavra de Ruth. Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1. A partir do versículo 14. Ruth está logo depois de Juízes, então não se atrasem. Nós temos Josué, Juízes, Ruth capítulo 1, versículo 14. Ruth capítulo 1, versículo 14 ao 17. Não levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Mas e Orfa? Orfa olhou para a realidade. Já que o seu marido morreu, agora ela deve ter casado mais uma vez. Versículo 15. Por isso disse Noemi: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me enches para que te abandone, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que me pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor. E outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então ela estava com a certeza de que seguiria, mesmo com a morte. Quer dizer que está indo lá para longe, olhando até o reino dos céus. O Senhor Deus é o Senhor Deus que permite não somente a salvação, mas a glória. Então o Senhor Deus, ele nos mostra isso. É por isso que Ruth, enquanto ela vive a sua vida nessa terra, recebeu uma imensa bênção do Senhor Deus, não é mesmo? Então, o Senhor Deus deseja que eu possa estar o quê? Perto do Senhor. Como em Tiago capítulo 4, versículo 8, ele disse para nós estarmos perto do Senhor, porque assim o Senhor ele estará perto de nós. Então, se eu não estou com o Senhor, como é que o Senhor pode estar comigo? Eu não posso esperar que o Senhor esteja comigo. Vamos procurar essa palavra. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Então, alguém disse Tiago, capítulo 4, versículo 8. Logo depois de Hebreus, nós temos Tiago, capítulo 4, versículo 8. Vamos ler todos juntos duas vezes. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Isso mesmo. Muito obrigado. Então quer dizer que nós precisamos estar perto de Deus. Chegai-vos a Deus. Aqueles que receberam a salvação. Para receberem a salvação, precisam se aproximar de Deus. E depois de receber a salvação, precisam estar o quê? Colados, se apegando a Deus. Então, porque ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. O pecador que ainda não recebeu a salvação. E vós de duplo ânimo, quer dizer que são aqueles que receberam a salvação.
Os que receberam a salvação, eles querem servir ao Senhor Deus, mas também querem viver conforme a carne, viver conforme o mundo. Isso é o quê? Ter duplo ânimo. Mas o Senhor Jesus, ele disse que não tem como servir a Deus e a Mamon. Não tem como servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Porque isso é duplo ânimo, isso é dois corações. É por isso que ele fala, purificai os corações, limpai o coração. Para limpar o coração, o que eu preciso fazer? Eu preciso encher do coração de Cristo em mim. Isso é purificar os corações. Isso é estar cheio do Espírito Santo. E então, o Espírito Santo ele faz esse trabalho. Então, e isso é eu ter o coração do Senhor dentro de mim. Quando eu estou unido no meu coração com o Senhor, existe a verdadeira obediência. Então quer dizer que quando nós temos um só coração, olhem para Saul. Saul lutou contra Amaleque, ele tinha dois corações. Tem o coração de querer servir ao Senhor Deus, e também ele quer pegar os bens, os animais e deixar vivo para mostrar o nome dele. As ovelhas, o Senhor Deus ele disse para matar tudo, mas ele deixou um pouco. Então quer dizer que ele tem dois ânimos, dois corações. E vós de duplo ânimo, purificai os corações. Isso mesmo. Então, essa obediência pura do Senhor, perfeita, isso que pode fazer o meu coração obedecer ao Senhor. Somente quando eu estou cheio do coração do Senhor. Samuel disse, é melhor o obedecer do que o holocausto, do que o sacrificar. Então o Senhor ele já disse, sabe, o sacrifício, o óleo que utiliza, não é? Então é muito melhor a obediência, é ouvir a palavra de Deus. Então, vocês estão ouvindo agora, não é? Mesmo de olhos fechados, dá para ouvir tudo. Então, mas o ouvir aqui, então não está falando somente o ouvir. Então, o professor, o pai de família fala, vai para a escola, ouça bem o professor, tá bom? Não está dizendo somente para ouvir. Você precisa ouvir bem os seus pais. O que significa isso? É somente para ouvir e depois esquecer? Então, isso é ouvir bem a palavra dos pais? Não, aqui é a mesma coisa. Então, o ouvir é melhor do que o holocausto. É melhor do que o sacrifício. Isso que significou o obedecer. Então, obedecer duas vezes. É melhor a obediência do que o sacrifício. A obediência é melhor do que o óleo utilizado no sacrifício. Então, é muito melhor a obediência. Então, duas vezes aqui diz. É encher o seu coração através do Senhor. É encher o coração conforme a obediência do Senhor Deus. E o caminho que vier eu posso obedecer. Claro que existe o sofrimento e a aflição. Mas nós podemos ir com paz diante do Senhor Deus. Então nós podemos olhar para Moisés. Moisés durante 80 anos. Durante 40 anos no Egito, viveu e depois 40 anos no deserto de Midian, cuidando de ovelhas, 80 anos da vida dele. Ele recebeu o treinamento do Senhor. E depois ele resgatou o povo de Israel do Egito. Então, mas se nós olharmos para Josué, Josué não conseguiu fazer uma coisa dessas. Então Josué não fez isso durante 80 anos. Então é por isso que ele disse para Josué. Vamos procurar a palavra de Josué. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. Josué, capítulo 1. Então, logo depois de Deuteronômio, nós temos Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Versículo 8, vamos ler todos juntos. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, conforme a palavra do Senhor, como é que você pode
Qual é o segredo de ter tudo, de estar em prosperidade? É ouvir a palavra do Senhor. O que é a palavra do Senhor? Está escrita. A vontade do Senhor Deus está escrita nessa Bíblia, nessa palavra. Eu preciso ler e encher no meu coração. O Senhor Jesus também. Ele aprendeu a obediência através do sofrimento, mesmo sendo seu filho, mesmo sendo filho de Deus. Através do sofrimento que ele recebeu, ele aprendeu a obediência. Quer dizer que assim ele se aperfeiçoou. Então, o Senhor Jesus também veio com a carne para este mundo e ele se tornou perfeito. Então, como é que ele venceu? Porque ele aprendeu a obediência através do sofrimento. E é o mesmo para nós. Se nós olharmos em Romanos capítulo 6, realmente através da obediência, através do pecado se tornou servo da morte, mas pela obediência se tornou o servo da justiça. Quer dizer que nós podemos ir para a justiça através da obediência. Então, como é que vem essa obediência? Eu preciso preencher o meu coração através do Espírito Santo. Então, isso é nós nos enchemos do nosso Senhor Espírito Santo. Quer dizer que é assim que Ele nos dá a vitória. Quer dizer que nós temos a carne, nós temos o mundo e o diabo, que são os nossos inimigos, não é? Então, nós temos essa carne. Nós já estudamos muito. Vamos procurar aqui na Bíblia, Gálatas capítulo 5. Logo depois de 2 Coríntios, nós temos Gálatas. Gálatas capítulo 5. Versículo 16 e 17, Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Vamos ler todos juntos. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Quer dizer que eles estão brigando um contra o outro. Então é para seguir, andar em espírito. Então o espírito do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, agora ele está dentro do meu coração, cheio, e assim eu não faço a vontade da carne. Então por quê? Então isso parece que não é nada, então, mas isso é algo bem leve. Então quando é pequeno, nós lutamos contra o diabo, mas quando nós crescemos, quando nos tornamos adultos, nós não quando pequenos, nós brigamos por uma balinha, mas quando crescemos, agora não brigamos por conta de uma balinha, não é? Então, o que isso significa? Quer dizer que o nosso coração está cheio do Espírito Santo. E ao preencher o nosso coração com o Espírito, não fazemos mais a vontade da carne. Então, mas se for meio a meio, então existe uma grande intriga dentro de si. Mas a carne é 70 e o Espírito é 30. Então você vai entrar em conflito um pouquinho e depois vai seguir a vontade da carne. Não é? Então, mas se o Espírito Santo é 70 e a carne é 30, você pode entrar em conflito, mas e aí? Mas o Espírito Santo ele vence. Mas se for a meio, 50-50, então você fica, vai ou não vou, vai ou não vou. Você vira no indeciso, fica pensando, fala, será que eu vou nesse retiro ou eu não vou? Será que eu vou ou não vou? Quando a carne for um pouco mais forte, não vai mais. Você fala, eu vou ali pra praia, pra montanha, vou ver coisa bonita. Mas se for meio a meio, é por isso que é vai ou não vai, fica nisso. Então não sejam assim. Então mesmo que seja 51%, precisam preencher mais. Quando em preencher completamente isso ao ver do Senhor Deus, é aquele que alegra ao Senhor Deus. É assim que você pode dar glórias ao Senhor Deus. E essa é a atitude, o comportamento. Então, capítulo 6, versículos 7 e 8. Capítulo 6, versículos 7 e 8. Não erreis, não se deixai escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então é por isso que nós podemos ver, quando nós estamos diante do trono do Senhor Deus, tudo o que nós tivemos feito, todo o trabalho que nós temos feito,
O Senhor, Ele vai mostrar todas as coisas. E Ele vai queimar para ver o que vai restar, não é? Das coisas que são podres, eles vão queimar, não vai superar nada. Mas tem algo que não apodrece, é algo que não escarnece, é algo que não vai à corrupção, que são as coisas que são semeadas no Espírito. Até o apóstolo Pedro, ele disse, amados, então tenham realmente... Eu peço para que vocês ajam conforme o peregrino. Então possam controlar a vontade da carne dentro de vós, que faz inimizade contra o Espírito. Então não tentem, destruir a carne dentro de vós. Mas é só o quê? Encher do Espírito Santo, porque assim vocês podem fazer a vontade do Senhor Deus. Então o apóstolo Paulo disse, nossa carne, e continua mesmo, mas por dentro nós todos os dias nos renovamos. Quer dizer que o nosso homem interior todos os dias ele vai crescendo, ele vai se tornando novo, o Espírito Santo ele vai crescendo, não é mesmo? Quer dizer que o nosso homem interior, quer dizer que todo ele vai crescendo, quer dizer que assim nós vamos crescendo, o nosso espírito vai crescendo. E é por isso que assim podemos vencer a carne. E a luta contra o mundo. Então, se nós olharmos para este mundo nos odeia. Então, assim como odiaram o Senhor, então o Senhor Jesus, em João capítulo 15, realmente já disse que o mundo nos odeia. Então, o Senhor ele já disse, vós sabeis que o mundo me odiou primeiro. Vamos procurar essa palavra também. Vamos procurar João capítulo 15. Evangelho de João capítulo 15. Versículo 18 e 19. João, capítulo 15, versículo 18 e 19, vamos ler todos juntos. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. E é por isso que quando nós estamos muito no mundo, nós ficamos o quê? Realmente eles são secos, né? Frios para nós. Então eu fico pensando, será que esse lugar é o lugar que eu preciso ficar? É estranho, eu me sinto inseguro, não é? Fica pensando, será que está certo eu ficar aqui? Então o mundo, ele nos odeia. Seja no trabalho, onde quer que seja, na vida do mundo também. Então, só porque nós somos diferentes deles, eles nos xingam, falam mal de nós, nos julgam, nos criticam, nos incriminam de alguma coisa. Então, quando reúne tudo isso, isso é o mundo. Então, eles dizem que eles creem também, mas eles ficam nos julgando. Então, mas nós podemos vencer por conta do Senhor Jesus Cristo. Porque um desse tanto, é só passar o quê? Sorrindo. Vamos colocar 1 João capítulo 4. 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 4 e 5. 1 João, capítulo 4, versículo 4 e 5. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Então, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. Porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Então, olhe para esse mundo é tão grande, mas o Senhor que está dentro de nós, esse Senhor é muito maior do que está no mundo. Então, não se preocupem com nada. Capítulo 5, versículo 4 e 5 também. Versículo 4 e 5 juntos. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então é o Senhor Deus que nos dá a vitória através do Senhor Jesus. Então quem é que nos dá a vitória? Quer dizer que atrás desse Senhor, nós, quando estamos o seguindo,
apegados a Ele, com o coração unido, com o mesmo coração, com o mesmo pensamento, em conformidade, nós podemos vencer o mundo. Quando nós o seguimos completamente, isso é a nossa fé. Então nós podemos vencer este mundo também. Nós podemos vencer lutando contra o diabo. Então olhem para o diabo, quantas obras malignas ele possui. Então, mas nós não tememos o diabo. Então mesmo que lutemos contra o diabo, então o diabo realmente, nós não devemos fugir deles, nós devemos lutar contra eles. Então o Senhor disse para nós lutarmos contra eles. Então 1 Pedro capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9. Então, está um pouquinho mais na frente, é 1 Pedro, versículo 8 e 9. Versículo 8 e 9, vamos ler todos juntos. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar, a qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E então, sede sóbrios, vigiai, resisti firmes na fé. Isso quer dizer que o coração de Cristo, o coração de Jesus Cristo precisa preencher o meu coração. Assim eu posso resistir na fé. Então, resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo, contra o nosso adversário. Claro que esse caminho é o caminho do sofrimento, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Não é só você. Então, quando nós vivemos conforme o Senhor, nós temos esses irmãos e irmãs, todos eles estão passando por sofrimentos similares. Então, nós temos Tiago, logo na frente de 1 Pedro. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Vamos ler todos juntos. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, se nós formos fortes contra ele, ele também o que? Vai começar o quê? Cambalear. Então, nós saindo forte, é difícil para nós, mas quando o Senhor Jesus ele se manifesta, o diabo foge. Mas se não é o Jesus, quando eu vou na frente, o diabo fala, olha esse moleque, ele vai lá e nos bate. Mas eu, quando coloco o Senhor Jesus na minha frente, o diabo ele foge. É isso que é importante. Isso que é lutar contra o adversário na fé. Então é por isso que nós realmente podemos obedecer, nós podemos nos sujeitar à palavra do Senhor. É preencher o meu coração do Espírito Santo. Então quer dizer que agora, conforme a palavra do Senhor, eu sujeitar e obedecer essa vontade. Então assim nós podemos ir contra o maligno, contra o diabo. Então, claro que nós, quando preenchemos a palavra dentro do nosso coração e quando lutamos, o Senhor ele nos dá o quê? A fuga para o nosso coração. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Podemos lutar, vencer contra a carne, vencer contra o mundo, vencer contra o diabo. Então, essa vitória é o Senhor que nos dá. Então, hoje a palavra que nós lemos, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 58, 57, 58. Vamos voltar novamente. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. Vamos ler todos juntos. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos orar todos juntos? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos. O diabo que dominou a morte, o Senhor venceu o diabo e a morte. O Senhor ressuscitou para nos dar uma nova vida, Senhor.
Nós te agradecemos, Senhor. Nós, enquanto estamos vivendo neste mundo, conforme a carne, conforme o mundo, conforme o diabo, nós recebemos todos os ataques, mas nós temos o Senhor Jesus à nossa frente, Cristo em nossa frente. Nós podemos preencher o nosso coração de Cristo, cheios do Espírito Santo, podemos lutar contra o diabo. Então, em todos os momentos, sempre possamos viver uma vida de fé, de vencedores. Que assim o Senhor possa nos conduzir. Senhor, agora no retiro de verão que nós estamos preparando também, nós temos muitos espíritos coitados que ainda não receberam a salvação. Nós queremos conduzi-los para a palavra. Senhor, em todo esse caminho da condução, que o Senhor possa estar nos ajudando em todos os momentos. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Após a palavra, antes do cântico, nós teremos um vídeo de 3 minutos sobre o vídeo promocional do retiro. 우리가 전도할 수 있는 기회가 이때입니다. 추수할 때가 끝납니다. 좀 있으면 전도할 수 있는 기회, 구원받은 사람이 순종할 수 있는 기회도 멀지 않습니다. 전도할 수 있는 시간도 많지 않고 우리가 주님을 위해서 살 수 있는 기회도, 순종할 수 있는 기회도 마냥 있는 게 아니에요. 전해야 됩니다. 자나깨나 내가 지금 살아있는 목적, 내 심장이 아직 뛰고 있는 목적, 하나님이 나를 이 땅에 아직 두신 목적, 그 복음 전하기 위해서, 복음을 위해서 내가 할 수 있는 게 뭔가 기도하고 찾아야 돼요. 할 수 있는 일을 해야 돼요.